Boa noite, o povo de Deus. Está entrando no ar o podcast Metanoia, né? Graças a Deus, mais um dia, né? Que Deus tem nos concedido, a dádiva, né? A graça de podermos estar aqui para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. E hoje, o nosso convidado especial de hoje, nada mais, nada menos do que meu amigo, né? Professor, presbítero Hudson. É o nosso convidado de hoje. Em nome de Jesus, vamos ter um bate-papo do céu aqui, tá? Com o tema apostasia. Mas antes de nosso presbítero Hudson se apresentar, falar, nós vamos orar, tá bom? E antes de orarmos, já quero agradecer ao meu amigo Lídio, que tem patrocinado aí nosso programa, tem produzido essas canecas abençoadas. O Espaço da Lalá, tá? Você que pensou em fazer uma progressiva, produtos, tá no lugar certo, tá bom? E nosso Samuel Leandro, que trabalha com pintura, você que precisa fazer uma pintura na sua casa, uma obra, Samuel Leandro, tá bom? E nós temos aí em breve aí, novidades para vocês e a Adorarte, né? Que é o estúdio aqui onde nós estamos. Você que quer fazer seu podcast, sua gravação, corre para cá, procura o Samuel Sata, que vai te receber com o maior carinho, tá bom? Para abençoar a tua vida. Amém? Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor Salvador, estamos aqui, ó Pai, diante da tua presença, neste podcast, e te pedimos, ó Pai, esteja presente nesse bate-papo, usa-nos, ó Deus, para alimentar o teu povo que está participando, que está conectado aí nessa live também, e que a tua presença, ela seja real e notória neste lugar. Fala conosco, nos abençoa. E assim, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Passando a palavra aí para o meu amigo Hudson, ele vai se apresentar aí, vai falar com a gente nessa noite. É uma honra te ter aqui, meu amigo, te receber aqui nesse podcast. Fala para a gente aí um pouquinho da sua trajetória. E desde já, é uma satisfação te receber aqui, meu amigo. Amém, boa noite. Graças e paz a todos. Também estou feliz de receber esse convite de estar aqui nessa noite para a gente estar assim, conversando sobre a questão do assunto de apostasia, né? Um pouco nervoso, porque nunca participei de um projeto desse, mas desde já parabenizar pela essa iniciativa sua de estar nesse trabalho, né? Nessa empreitada, que Deus te abençoe. É o podcast Metanoia, você é meu amigo. Eu congrego na Assembleia de Deus Baluarte de Tingui, pastor Robson Souza, casado, com a Rayane, Felipe, pai agora da Sofia. Parabéns. Estou presbítero, né? Ninguém é, nós estamos. Então, estou presbítero ali na Assembleia de Deus Baluarte de Tingui. Professor de teologia, né? Quero até mandar um abraço para os alunos que estão aí nos vendo aí, participando dessa live. Deus abençoe a todos. E é isso aí. Eu não sou muito de falar de mim, não, né? Não gosto muito dessas coisas, não. E, meu amigo, a gente sabe que hoje, né? Ultimamente, a gente tem passado por uma enfermidade. Eu costumo dizer que é uma enfermidade que tem assolado o nosso povo, o reino, que é a apostasia, né? O povo, não sei, parece que perdeu o interesse pelas coisas do reino. Você vê que o ensino, a gente não pode generalizar, mas na maioria está em extinção. Você vê que as lideranças que ainda prezam por isso, eles reúnem o povo, tenta levar o pessoal ao caminho de ensino, mas parece que o povo está totalmente desinteressado, não querem mais buscar a face do Senhor, querem se enriquecer. Parece que eles querem o superficial para sobreviver. Você comentou um ponto muito interessante, que é o ensino, né? Os remanescentes ainda prezam pelo ensino. Eu gosto de falar do meio que a gente convive, né? Então, assim, eu sou de uma Assembleia de Deus, graças a Deus, onde meu pastor, a palavra é o primordial, né? Meu pastor é formado. E, assim, a gente
tem uma base bíblica, né? Apesar de ir para lá já formado, essas coisas todas, mas o nosso pastor, ele preza a palavra, a nossa igreja ensino também. Portanto, nós temos um instituto bíblico dentro da nossa igreja. E o ensino, ele ainda é meio que demonizado ainda por alguns, né? No meio pentecostal. Né? Você falou também sobre a questão da apostasia. E a apostasia, claro, foi profetizado sobre isso. Paulo, na sua carta ao Timóteo, a primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, 1 em diante, ele vai alertar Timóteo sobre os que se apostatarão da fé. Né? Só que Paulo tem em mente aquilo que Cristo falou em Mateus 28. Mateus 24, né, 11. Então, ele vai dizer, chegar nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé. Essa palavra apostatar, ou apostatarão, né, vem do verbo grego apisteme, que quer dizer remover. Então, assim, o fato é, Daniel, que ao longo dos anos foi se passando, né, e as pessoas, elas, hoje, você tem aquele que se apostata da fé e sai, né, se entrega às coisas ruins do mundo de novo, só que agora a coisa está invertida, né? Porque eles saem, eles deixam de... O que é se apostatar da fé? É você renunciar. Né? Esse verbo absteme é uma palavra até interessante que Paulo usa ela, e ela vem de remover, né? De você remover algo. Então é quando você remove de você a fé, né? A sua fé em aquilo que você acredita, né? Na religião, mas só que hoje eles continuam fazendo a mesma coisa e falando em nome de Deus. Então, ou seja, se fala, né, se prega, mas a vivência ela não é compatível com aquilo que a pessoa está pregando. Então, ou seja, o que está acontecendo é que tem um monte de pessoas aí apostatadas da fé que já não são mais crentes, mas falam em nome de Deus, pregam em nome de Deus, né, pastoreiam em nome de Deus, e aí por aí vai assim, não sei o que vai acontecer. E você, Hudson, que você ministra, né? É professor, tem diversos alunos, inclusive tem muitos agora deles assistindo esse podcast. Eu quero mandar um abraço para todos os alunos aí do presbítero Hudson. Esse desinteresse pelo ensino, porque o que a gente tem visto são pessoas que não querem sentar para aprender, mas querem se levantar para ensinar, né? É a questão muitos querem ser pregadores, mas não querem ter conteúdo para carregar o rótulo que busca. Eu me converti, né? Mas eu tinha 23 anos de idade. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu só subo no púlpito depois de eu saber, ter entendimento, por que Cristo morreu na cruz. Por que ele teve que morrer? Por que sangue? O sangue, por que significa o sangue? Então, eu tinha uma ideia naquele momento em que era o seguinte: eu tenho que ter propriedade naquilo que eu vou falar. Então, hoje a gente tem uma geração de jovens, e nada contra o jovem pregar, mas uma geração de jovem que não tem compromisso com a palavra, que é o que você acabou de falar. Estão querendo levantar para ensinar, para pregar, sem eles ter sentado para... Porque você não vê um jovem desse numa escola dominical, não estou generalizando, mas você hoje está uma polarização de que o jovem hoje, né, não só o jovem, dentre outros, tem uma mente formada de que eu vou ser um pregador, eu vou ser um cantor. Que seja um pregador, que seja um cantor, mas que seja capacitado para tal. Verdade. Que seja capacitado, que faça um seminário, que vá estudar, para ter propriedade para o que vai falar. Então, o que acontece hoje, essa polarização que é jovem pregador para tudo quanto é lado, mas se você for colocar os pingos nos is, os caras não têm condições de estar assumindo o púlpito com uma responsabilidade tamanha e sem não ter uma preparação intelectual. Né? Eu quando eu dou aula, eu falo o seguinte, eu não levo a ideia daquela situação de que Deus escolhe aquele que não é capacitado, esse jargão bíblico que tem, e capacita... Não, Deus sabe quem ele escolhe. Deus sabe quem ele escolhe. Portanto, se você pega o apóstolo Paulo, ele foi dentre
daquele que Deus escolheu, Jesus escolheu para quê? Pregar para cônsul, pregar para filósofo, porque ele tinha capacidade para tal coisa. Os outros apóstolos não tinham. Então eu entendo o seguinte, Daniel, Deus ele nos usa mediante aquilo que nós temos, a nossa limitação. Certo? Então, se eu quero ser um pregador de multidões, de alcançar, né, estados, eu preciso sim me capacitar para tal coisa. Só que aí entra o tal da questão do sistema. E o sistema tira essa força de fazer com que... Porque se eu sou um jovem, eu dou meia dúzia de grito, né? Dei meia dúzia de grito, li um livro, fiz aliança, sou de uma igreja que tem nome, e o pastor me lança, para que eu vou estudar? Eu não preciso estudar. É mais fácil se acomodar, né? É mais fácil se acomodar. E se alguém levantar para falar alguma coisa, tá com inveja, porque porque não tem agenda, está frustrado. É isso que a gente ouve. Então, assim, eu dou conselho para amigos jovens que eu tenho, vocês vão estudar. Porque quando você estuda, o ensino, ele abre porta que você jamais imaginou. Mas fulano de tal. Não se espere em fulano de tal. Faça a tua parte. Porque é limitado. Porque você não fica na mão de ninguém. O que tem muita gente aí é que está na mão de muito ministério, que é o troca-troca de agenda. Agora, quando você estuda, que você tem... mas então você, para mim, ser usado por Deus, eu preciso estudar. Não estou dizendo que para você ser usado por Deus, você precisa estudar. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que é de praxe todo aquele que se converte a Cristo, e se existe, né, a teologia, que é através dela que Deus ele se revela para que a gente venha ter um entendimento, né, humano em relação à nossa mente captar, né, um pouco dele, que a gente não vai conhecer ele na sua totalidade, mas ele quer se revelar para a gente, ele se revela através da teologia. Então, se eu tenho essa disciplina, por que não mergulhar nessa disciplina? Investir. Mas aí investir. Aí a gente tem aquela ideia assim, mas a letra mata. Aí fica com aquele discurso de 1970, 80, 90, né? Mas a letra mata. Como é que a letra mata se você está estudando em relação às coisas de Deus? E às vezes eles se apegam a argumentos que não tem nem a ver com aquilo que eles estão falando. Que no caso, são teses totalmente diferentes. E foi o que você falou. Você citou um ponto muito importante. As pessoas, elas... vamos falar de várias classes religiosas, né? Todo mundo que escolhe algo para sua vida, ele investe naquilo que ele quer. Vamos dar um exemplo muito claro. Poxa, eu quero entrar quero fazer um concurso para a Polícia Civil. Eu não posso chegar no batalhão, bater na porta e falar, hoje eu quero ser polícia e virei polícia do dia para a noite. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que passar por uma prova para eu conseguir uma vaga dentre os melhores, porque sempre os melhores mais bem colocados que vão entrar, para eu assumir tal posição. Só que as pessoas, hoje, quando se trata de reino, se traz uma saudação que a igreja levanta, como você disse, com meia dúzia de gritos, e a igreja, poxa, incendiou a igreja. Não, já é um grande pregador. As pessoas confundem ser usado por Deus e ser preparado por Deus. Então é isso que tem, eu creio, né, que mexe muito com a cabeça do jovem, porque eu vou dizer para você, eu já fui assim, desse jeito. Eu recebi uma oportunidade para trazer uma saudação, Deus usava com propriedade ali, e eu, poxa... E a gente acaba se deslumbrando. Por quê? Não é só a crítica que mata, tem elogios que mata. Sim. O que acontece? Esse fato da apostasia, né, ele se dá, eu acredito, né, que se dá muito... Na verdade, isso está profetizado e ia acontecer. Vai acontecer como tem acontecido. Mas o que contribui também muito para essa questão de as pessoas a cada dia se apostatar da fé é justamente a falta do ensino daquilo que é verdade. Por isso que essa era a preocupação de Paulo com Timóteo, porque Timóteo é pastor novo, numa igreja onde a filosofia platônica era ferrenha. Então, qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é que Timóteo ensine,
né, os seus membros que estarão lá na sua igreja em cima da palavra da verdade, né? Mais à frente ele vai dar uma coisa para Timóteo no sentido de que, olha só, você foge das palavras vãs, das filosofias vãs. Então, hoje, essa apostasia, por exemplo, se você parar para perceber, a pregação do evangelho hoje não se tem aquela pregação do evangelho genuíno, né? Então, isso não tem. Por quê? Porque quando eu me apostato da fé, eu saio daquilo que é original. E eu saindo daquilo que é original, o Espírito não está comigo. Então, eu começo a criar doutrinas diabólicas, coisas que não tem nada a ver com a fé. Facilidade. E aí eu começo a vender um evangelho que não é o evangelho que é certo, mas o evangelho que dá certo. Então, em cima da apostasia, vem o evangelho que dá certo. E o evangelho que dá certo são doutrinas que elas são doutrinas embusteiras, aonde vai atrair pessoas, ensinamentos errados, porque Paulo também alerta Timóteo sobre os falsos doutores, né? Sobre os falsos profetas. Então, você hoje vê o que acontece. A palavra hoje, né? Ela não tem não é o primordial. Então, o cara vai lá, vai pregar, ele lê um texto lá e ele começa com os atos proféticos, ele começa com as coisas que não é bíblico, e isso já configura que ele está apostatado da fé, isso configura. Que quando eu não ensino aquilo que é... Isso é muito interessante que o Lutero, né, quando ele começa a sua investida em relação à questão da Igreja Católica, ele queria uma coisa só da Igreja Católica, do Papa. Ele queria que o Papa, a Igreja Católica em si, voltasse ao quê? A doutrina dos apóstolos. Porque é o evangelho verdadeiro, é o evangelho genuíno. Coisa então, que eles fugiram. Coisa que eles fugiram. Por quê? Porque começaram a ensinar coisas que não... Né? Aí vem as indulgências... Filosofias próprias. As filosofias próprias. Aí entra aquele achismo. Não, é uma coisa diferente que Deus me deu. Então, o que a gente tem do nosso meio pentecostal é muito isso. É o quê? Aquilo é um evangelho diferente. Modernismo. O modernismo... Por quê? Porque a gente precisa, sabe o quê? Não basta eu, como pastor... ter uma igreja que, de repente, nessa igreja lá tem 30 membros. Mas se eu fizer um negocinho diferente, esse número de pessoas aumenta. Entendeu? Então, eu faço umas campanhas. Uns votos. Entendeu? Faço uns votos. E aí, eu deixo... Isso é uma apostasia da fé. Isso é uma apostasia da fé. Porque a gente só vê a pessoa apostatada da fé se ela estiver no mundão bebendo enchendo a cara de cachaça. Não é isso. A apostasia da fé é quando eu deixo de ensinar aquilo que é verdadeiro. Fugir dos princípios. Fugir dos princípios bíblicos. Então, é o que a gente está tendo no nosso meio hoje. Pessoas despreparadas. Aí vem onde eu falei para você a questão do ensino, porque o ensino também é primordial, porque aí a pessoa... Você tem muito pastor hoje pentecostal despreparado, irmão. Despreparado. Os caras, as pessoas não têm noção... Lidar com vida não é qualquer coisa. Verdade. Não é brincadeira você lidar com vida. Então, você precisa estar preparado. Eu sempre digo o seguinte, Daniel, se você é um pastor de uma igreja, na tua igreja, lá tem médico. Não importa, quem tem que saber de Bíblia é você. Eu tive um professor no IB, lá em Bangu, quando eu fazia o bacharel na época, um professor, ele era mestre em teologia pelo Mackenzie. Aí ele chegou uma vez e disse assim... vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Aí, a gente olhando assim, né? E ele disse assim, vem cá, quem tem filho pequeno aqui? A irmã foi e levantou a mão. Aí ele falou assim, vem cá, irmã, é o seguinte, imagina a senhora pegando o seu filho, a senhora chegando no meu consultório, eu sou um médico, eu sou um pediatra, não, cardiologista. Eu sou um cardiologista. E a senhora entra na minha sala... E a senhora olha para a minha sala, o que se vê mais dentro da sala do médico, no consultório médico? Nós falamos assim, diploma, porque o médico ele precisa estar estudando, né? Ele falou, diploma, né? Mas só que nesse caso a senhora chega dentro do meu consultório, a senhora não vê diploma nenhum. Aí a senhora me faz uma pergunta, doutor, o senhor estudou aonde? Aí ele diz assim, aí eu digo assim, não estudei em lugar nenhum, não. Eu sou cardiologista de dom, porque é dom de Deus. É dom de Deus?
Deus que me fez. A senhora não fez faculdade? Não fiz faculdade, não. Deus falou que eu ia ser cardiologista e eu sou cardiologista. Ele falou assim, a senhora deixaria eu consultar o seu filho, diagnosticar ele? Ela falou, não. Então por que vocês aceitam ser pastoreado por pastor que não conhece Bíblia? Meu Deus, forte demais. Tá entendendo? Então, eu me recuso, sim, ser pastoreado por um pastor que não tem a Bíblia. Por quê? Porque senão ele é uma presa fácil para apostasia. Se surgir uma novidade, ele Se surgir uma novidade, ele vai. Por quê? Porque a gente não está. Nós não estamos. Na verdade, o crente pentecostal, né? E eu me insiro nisso, que eu também gosto. Eu gosto dos mistérios de Deus. Eu gosto dos mistérios. Eu fui membro de uma igreja do pastor Flávio, ali em Camará, da missionária Jussara, Remidos do Senhor. Rapaz, olha como eu aprendi ali muito. Lá andava com roupão. Mas não era questão do roupão. Eu aprendi ali com esse pastor, com a missionária. Conteúdo, dentre as pessoas, a missionária, a pastora, missionária, né, eu chamo de Claudinha porque a gente é amigo, Claudinha Guerra. Então, assim, a gente tivemos uma escola boa. Então, eu gosto dos mistérios. Mas lá a coisa era séria. Não tinha meninice, não tinha brincadeira. O que se tem hoje é chocarrice, que é as coisas de Deus. Mas tudo isso por quê? Parte do princípio de que o ensino é desvalorizado. Então, se eu não tenho um ensino conciso, um ensino sólido, para combater isso aí, a igreja fica presa fácil. E se o pastor não conhece Bíblia, não entende de Bíblia, meu amigo, vai ser uma presa fácil. E aí o que você falou, começa as novidades a entrar dentro da igreja. Era isso que Paulo estava preocupado com Timóteo, alertando Timóteo, para não entrar as novidades dentro da igreja, para pregar o que é certo. Só que se pregar o evangelho que dá certo, a igreja não fica cheia. Então vamos pregar o evangelho que dá certo, né? Não o evangelho que é certo. Qual é o evangelho que é certo? Renúncia. Né? Não, mas olha só, não vamos pregar isso aqui não, que isso aqui é doído. Isso aí desvazia a igreja, né? Isso aqui desvazia a igreja. Só que eu tenho um texto muito interessante que é quando Cristo, ele era... O que autenticava o ministério de Cristo? O que autenticava o ministério de Cristo era o milagre que ele fazia. E o que autenticava o ministério de João Batista? A pregação de arrependimento. Não quer dizer que Cristo que faz o milagre é maior do que João Batista no sentido de ministério, assim, tá entendendo o que eu estou falando? E comparação de ministério. Aí, uma certa feita, os discípulos de João vai lá, vê Jesus fazendo tudo aquilo. Quando eles voltam, eles falam assim, João, tem um lado do outro lado que tá, o cego está enxergando, o como surdo... se fosse melhor. E aí João diz assim, João fala assim, olha só, mas fica tranquilo que se do céu não vier, o homem na terra não tem nada. Então, a gente fica assim, às vezes querendo denotar qual o ministério que é maior. Que é maior. O ministério aqui, porque aqui só tem palavra, o outro ali só faz... Não. Sendo que o que Cristo está fazendo está dentro do script daquilo que foi colocado. O que se tem é que as pessoas hoje estão querendo briga de ministério e aí tá aquela coisa assim, vale tudo para ter igreja cheia. E não vale tudo para ter igreja cheia. Até se for possível... se tiver que me corromper para encher, para ter o status, eu vou ceder. Porque o que a gente tem visto é o seguinte, a gente não quer viver o tempo de Deus, mas quer alavancar o tempo de Deus através das nossas próprias atitudes. Então, assim, se a minha igreja tem 20 membros e a igreja do Joãozinho lá da esquina, que abriu não tem nenhuma semana, já tem 50 membros, eu vou procurar saber... E o que me chama a atenção é que a gente entra naquela questão. Asaf, ele quase se desviou porque ele começou a olhar para onde ele não deveria olhar e ele começou a ver coisas que ele não deveria ver e isso começou a contagiar ele. Então, por pouco ele pensou, mas por pouco não foi. O que acontece? Por a gente por um momento de tanto pagar preço e às vezes não ver algo acontecer, mas ver uma certa facilidade ali, a gente procura saber o porquê tá gerando aquilo lá. Então, peraí. Tu abriu a igreja, não tem nem um mês, a tua igreja tá lotada, eu já tô aqui há 7 anos e minha igreja sempre com 20 membros e tal, mas, poxa, eu tô no caminho certo. Então, a gente acaba se perdendo por causa da quantidade, querendo ver o quê? A gente perde a qualidade, na verdade, querendo ver quantidade. Aí procura saber, poxa, mas lá passa a voto, tem visão e revelação, 10 minutos de palavra, 1 hora.
só de visão e revelação. Poxa, a igreja lá lota. Aqui a gente tem só pregado a palavra. Vamos abrir mais espaço para visão e revelação, deixar os vasos falar, porque a gente vai trazer mais o povo. Botar campanhas que atraiam a atenção do povo, traz peça de roupa. Não sou contra. Amém? Não sou contra. Porém, cada um fique naquilo que Deus propôs no coração, colocou. E às vezes a gente quer fugir dos princípios porque a gente quer ver, porque a gente viu na vida de alguém, a gente quer que faça aqui. Mas o projeto que Deus tem lá, às vezes, é diferente do que tem aqui. E o que está acontecendo lá, às vezes, Deus nem está lá. Deus não está aprovando, porque Deus ele só sustenta aquilo que ele promove. Sim, é. Entendeu? Então, as pessoas acabam se perdendo, que parte do princípio que, poxa, lá tá cheio, então vamos pegar a ideia de lá e vamos aplicar aqui para crescer também. Mas espera aí, qual é a raiz? Qual é o fundamento dessa ideia? Qual é o propósito dessa situação para estar do jeito que tá? Então é onde entra a apostasia, porque se abre várias. Som, Jesus. Foi? Então, pessoal, desculpa, a gente teve uma falha técnica aí, mas já foi resolvido, tá bom? Então, meu amigo Hudson, como a gente estava falando, parte do princípio da questão, poxa, se surgiu uma novidade lá, eu quero trazer para cá também. Só que quando Deus te firmou no lugar, Ele te firmou com um propósito. Ele te firmou com uma promessa ali. Sim. E a gente se perde a partir do momento que a gente quer mexer naquilo que não é pra gente mexer. Ou você quer inovar, né? Uma inovação. Exatamente. Porque tudo que é novidade gera curiosidade, né? Verdade. Tudo que é novo. Então, assim, e esse é o plus da coisa, porque o evangelho, o cristianismo ocidental, ele tem uma facilidade para mudar, né? Para se mudar mediante as culturas que vêm. Ele vai se adaptando, né? Então, assim, hoje fica muito difícil que você... esses dias eu até postei algo, perdão, chuva, estava conversando com um amigo, eu falei assim, as doutrinas do evangelho, elas são as mesmas de 2000 anos atrás, não mudou nada. É que a gente... Sabe o que acontece? A gente quer ensinar aquilo que nos convém. Quer escolher o que vai ensinar. Quer escolher o que vai ensinar. Né? Então, assim,
por exemplo, lá na igreja tem um seminário, né? Então, não tem uma restrição de ensinamento desde que aquilo que seja ensinado certo, é teologia. Só que em determinados lugares você tem que ensinar aquilo que o pastor ele quer que você ensine. Que você ensine. Então, assim, muitas das vezes você para numa sinuca de bico, assim, né? Uma expressão popular, porque você fala assim, caramba, mas a teologia não é isso, teologia é mais do que isso. Por causa do sistema. Por causa do sistema. Por quê? Porque você tem aquela situação assim, poxa, o pastor aqui da igreja aprendeu durante 20 anos isso aqui. Então, como é que ele vai chegar para um membro agora e dizer que ele ensinou 20 anos errado para os membros? Verdade. Quer ver o que me admira hoje? Me admira quando eu chego numa sala de aula e vejo o pastor lá, que é pastor de ovelha e que está lá estudando. Porque hoje, Daniel, o que acontece? Não é porque os pastores que foram levantados lá atrás foram pastores que foram levantados por assim, ó, você tem um chamado de Deus. Aí você fazia aquela reunião na tua casa, aqueles cultos na tua casa, 5 revelações, ó, tu é pastor. Só que hoje o pastor ele precisa ser muito mais do que um pastor, tem que ser um psicólogo. Porque hoje aí tem essas doenças, essas que depressão, né? Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, né? Eu fico vendo lá, minha esposa faz psicologia, e aí, quando ela começou, todo mês de uma matéria diferente, aí mudava, ela vinha e falava, você tem isso. Eu falava assim, pô, depois que você começou a fazer psicologia, apareceu 1000 problemas para mim. Não é possível. Então é só me enterrar. Mas não é. Eu era resistente a essa questão do ensino em relação fazer uma mistura em relação a... Não é bem a palavra mistura, mas você fazer uma associação da psicologia com a vida cristã, aquela coisa toda. Só que vendo minha esposa lá estudando essas coisas todas e vendo como é as coisas e ela colocando para mim, eu vi quanto é importante. Então, hoje, para ser um pastor, não basta você falar 5 línguas estranhas. Por quê? Porque você está lá como pastor, dando uma palavra, está lá o jovem na tua igreja lá, talvez inteligente que estude, e está dizendo, pastor, olha só, o que tu falou não é verdade. Por quê? Porque é assim, 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 a tua interpretação está errada. Então, o que nós temos hoje, né, também uma falta muito grande é o conhecimento hermenêutico. Aí fala assim, eu não preciso de... A hermenêutica é o Espírito Santo. Sim, a hermenêutica é o Espírito Santo. A chave hermenêutica é Cristo. Sim, mas a Bíblia é interpretativa. Então, eu preciso lá estudar, eu preciso lá fazer com que eu interprete aquele texto, né, para que seja uma interpretação aonde venha alimentar as minhas ovelhas e não fazer com que elas se apostatam da fé. Alimento saudável, né? Um alimento saudável, e não fazer com que elas se apostatam da fé. Então, a apostasia está tão grande pela falta do ensino. Pela falta do ensino. E aí, se você vai dizer, quer ver uma coisa? Todo mundo quer ser pregador. Vê se alguém quer ser professor de teologia. Verdade. Porque o professor de teologia tem que investir. O professor de teologia não ganha dinheiro. O professor de teologia, pelo contrário, investe, livro é caro, não ganha dinheiro. Ele ganha uma ajuda de custo lá para ir dar aula. Faz por amor. E mesmo assim, somos vistos como o quê? Carnudo, que não ora, que não é crente. Entendeu? Agora, é mais fácil ser pregador. Porque se eu venho aqui e prego meia hora, a minha oferta aí é 300, 200 reais. Entendeu? Verdade. Então, assim, fica muito difícil. Os tempos são difíceis. Né? A apostasia tende a piorar. Né? O ensino, graças a Deus, eu creio que tem muitos pastores que estão mudando, o Espírito Santo tem mudado essa mentalidade de alguns crentes pentecostal. Então, assim, hoje fica difícil de você ir em alguns cultos. Porque o culto, você chega lá, você tem 1h30 de corinho, rodar e pular, aí depois bota lá para você cantar adoração, aí o pastor chega para você, aí, prega 15, 20 minutos, dá para você pregar em 15, 20 minutos? Ele começou de 7h30 até quase 9 horas,
só corim e roda-roda e louvor, beleza. Aí na palavra ele tem que acabar o culto rápido porque o povo quer ir embora. Como uma ovelha dessa daí vai ser alimentada? Uma ovelha dessa é presa fácil para apostasia. Porque aí qualquer coisinha de novo, porque, Daniel, olha só, querendo ou não, nós somos vulneráveis à idolatria. Vulnerável em que sentido? O povo de Israel era assim. Né? Os utensílios do tabernáculo tinha que cobrir os utensílios, tinha que ficar guardado. Por que tinha que ficar? Porque senão aquilo poderia servir de objeto de adoração. Então hoje é muito fácil a gente mexer com o pé. A fé do povo é vulnerável. É uma fé vulnerável. E o povo de Israel também tinha uma fé vulnerável. Qualquer coisinha, eles iam. Se desviava do foco. Se desviavam do foco. Né? Então, assim, o Egito, as coisas mundanas, para quem veio de lá, ainda é muito presente na vida de muita gente. E como é que eu me liberto disso? Processo, né? Que nós não somos santos. Santo é um estado, pertence a Cristo. Nós estamos em processo de santificação. Então, todo dia pela manhã, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Só que como é que ele trabalha nisso? Através da palavra. A palavra que liberta, né? A palavra que liberta, só que a palavra... eu digo palavra, não digo meia dúzia de abobrinha. Porque hoje, para você ver, entender o que eu estou falando, né? Como o cristianismo ele vai se adaptando, o que está em pauta hoje? Qual é a palavra hoje, né, que hoje está em xeque? É o pregador coach. Que o cara lê um texto bíblico e te enche de palavra motivacional, irmão. Verdade. Como se nada fosse dar errado. Tudo tem que dar certo. Você nasceu para dar certo. Aonde está isso? Eu digo o seguinte, Cristo não prometeu marido, Cristo não prometeu mulher para ninguém. Então, para você ver como o povo ensina tão errado, que tem gente que fala assim, não, eu casei com meu varão porque Deus me deu. Não, o teu varão é tua escolha. Uma vez dando aula, uma menina falou assim, mas então eu não entendo, como é que eu vou saber que o meu varão é meu varão? Eu falei, simples. Cria uma característica para ele, Senhor, eu quero casar com um homem. Eu falei assim, vou fazer o seguinte, ainda vou te dar uma dica. Isso aqui teologia não explica não, isso aqui é a sabedoria de Deus. Faz o seguinte, primeiro tu quer casar com um varão, primeiro quando tu conhecer um varão, né, um menino, procura saber se ele respeita pai e mãe. É o primordial, que se ele né? respeita pai e mãe, vai te respeitar quando for casar contigo. Segundo, se ele gosta de trabalhar. Terceiro, se ele tem compromisso com as coisas de Deus. Aí tu casa. Vai ser difícil, mas tu vai arrumar. Né? Mas é isso. Porque senão para você ver. Por quê? Porque foi ensinado lá atrás que Deus é o Deus que dá isso, Deus é o Deus que dá aquilo. Então, e aí, Daniel, nós partimos do princípio de quê? De pregar um Deus, um Jesus que é resolvedor de problemas. Verdade. Por isso que as nossas mensagens são assim. Por isso que os nossos louvores são assim. Por quê? São mensagens e são louvores que a gente... Metódicos, né? Isso aí. E a questão do egocentrismo, né? Que é o homem... No centro de todas as coisas. Centro de todas as coisas. E aí... você não é para estar assim não, rapaz. E Deus é o nosso garçom, ele tem que fazer, tem que Você dar. não é para estar assim desse jeito. Só que o que Cristo prometeu verdadeiramente foi o quê? Salvação. Que nem a menina falou assim, mas se eu, professor, Jesus voltar e eu não casar? Ué, ele cumpriu a promessa. Não, ele prometeu que eu ia casar. Não, ele não prometeu que eu ia casar. Ele falou que vai vir buscar a igreja. Então, se ele vier buscar a igreja antes de você casar, ele cumpriu a palavra dele. Você está falando que vai cumprir a tua palavra, não é a tua, é a dele. Então, assim, você vê que são coisinhas pequenas que, querendo ou não, a gente vai se apostatando da fé, porque a gente vai saindo daquilo que é real. Né? A gente vai removendo, como Paulo disse, muitos se apostatarão da fé. Absteme, muitos vão remover a fé de si, o ensino de si. Então, é aquilo. Se o ensino que é certo, eu não tenho êxito. E aí, detalhe, se você ensina o que é certo, vão falar que você é santarrão. Porque você vai contra o sistema. Porque você vai contra um sistema religioso, né? Foi o que a gente estava conversando ali fora, ali antes de entrar aqui. É um sistema, irmão. É um sistema. Ou você adere a ele,
Por isso que você vê pessoas aí que se converteu agora, tem 5, 6 anos, tem igreja, estão viajando o país. Mas por quê? Aderiu ao sistema. E quem está muito tempo aí escondido? Porque o sistema colocou o seguinte: para você ter um ministério de sucesso, o que conota um ministério de sucesso? Você ser famoso. Status, né? Se você não é famoso, olha o que estão ensinando. Se você não é famoso, se você, como pastor de ovelha, não tem uma igreja, uma catedral, uma igreja no mínimo aí com 150, 200 membros, você não tem sucesso. Mas espera aí. E o cara que é casado, marido de uma mulher só lá, tem um membro dele, compra e paga, não tem nome sujo, não deve ninguém, é um bom vizinho, é um bom pai, é um bom esposo, é um bom filho. Isso não é um ministério de sucesso? Verdade. Então quer dizer que eu posso ter 5 mulheres, ser um mau filho, ser tudo ao contrário disso, mas meu ministério ele tem sucesso porque eu estou indo nos cartazes. Irmão, nunca foi isso. Nunca foi isso. Eu ainda prezo ainda que independente... É aquela coisa assim, ó, que nem eu falei com um amigo. O rapaz chegou para mim e falou assim: Hudson, tô voando. Eu falei: tá voando? Tô voando. Muita agenda, tal. Eu falei: beleza. Tô comendo pão e bebendo água. Eu falei: parabéns. Eu falei assim: olha só, infelizmente eu não tô que nem você. Né? Eu não tô que nem você. Eu não tô viajando, não tenho agenda, eu não tenho vergonha de dizer. Eu não sou uma pessoa que, apesar de ser professor e as pessoas me conhecerem, eu não sou uma pessoa que tem agenda. As pessoas acham que eu tenho muita... Não tenho. Não tenho. Se você me mandar: vai pregar quando? Vou pregar dia 25 do 9. E antes disso? Vou ficar em casa, vendo com a minha filhinha, 9 meses, aquela coisinha linda, e vou ficar com ela, com a minha esposa. Tá entendendo? Vou dar aula. Então, assim, só que isso, para mim, não é uma frustração. Nenhuma. Só que tem gente que leva isso para o lado de frustração. Porque coloca isso como se fosse um padrão de vida, né? Se não tiver isso, então, assim, tá faltando alguma coisa, não sou ninguém. Porque se criou uma tese de que para você ser o cara, você tem que estar no meio da panelinha que o pessoal... É aquele troca-troca de agenda. Seus nomes tem que estar nos outdoor. Você tem que ter um banner com a agenda aberta para todo mundo te chamar. Você tem que estar pregando todo dia. Você tem que estar tirando foto com famoso. Tem que estar no meio dos grandes para se tornar grande. E assim, é como se a gente construísse um processo que na nossa visão é um processo abençoado. Mas na visão de Deus é um processo sem Deus. Porque Deus não está ali. Ali a gente está buscando um sucesso próprio, mediante a nossa autoconfiança. Porque nem tudo que Deus permite quer dizer que Deus aprova. Sim. Então, assim, tem coisas que a gente busca achando que tem a aprovação de Deus, mas não temos. Eu estudo já desde 2006. Né? Tive um tempo afastado, quando me afastei estava formado já, mas eu estudo... Portanto, quando eu voltei, já voltei estudando de novo. Então, o estudo sempre foi minha prioridade. Eu conheço Deus através da Bíblia. O que eu leio da Bíblia. Né? O que eu vou lendo, o Senhor vai me se revelando. E não tenho, assim, frustração nenhuma em relação a isso. Sim. Deus me deu, graças, assim, a sua graça, esse ministério de ensino. Hoje eu dei aula no IB, dou aula na igreja, dou aula na Fatum, do Instituto Dalit, do amigo Yuri Rangel, fera também, muito bom. Então, assim, então minha vida é estudar. E eu não sou frustrado com relação a nada. Porque fulano está pregando... Eu te falei, rapaz, eu falei assim, eu não estou nessa vibe sua de ter um montão de agenda. Não estou. Mas eu também estou comendo pão e estou bebendo água. Porque a pessoa acha... O Elias, né? O Elias chegou lá, Senhor, só eu fiquei. Não, Elias. Verdade. Tem 7.000 ainda que não beijou Baal. O que é isso? Beijar Baal, a expressão beijar Baal em hebraico é justamente, tem 7.000 que não participam do sistema da Jezabel. Tá? E tá comendo pão e bebendo água. Tá que nem você.
Então Elias, achando, porque estava em evidência, né? Estou aqui em evidência, Tá Senhor, espancada, só eu só tá fiquei. vendo só Não, ele. só você ficou, não, tem 7.000 aí. Então tem muita gente no anonimato que é muito boa, que tem a vida no altar. Então a gente não pode generalizar no sentido de que todo mundo é ruim no meio pentecostal. Não, tem muita gente no meio pentecostal que são bons, pastores sérios, pastores que prezam pelo ensino. Tem os casca de jaca? Tem os casca de jaca. Mas tem os pastores bons. E graças a Deus eu conheço um monte aí. Aqui em Campo Grande nós temos uma gama de pastores que prezam pelo ensino, né? Que chegam, gostam de pregadores que... Aí você vê quando o pastor gosta de palavra pelo nível de pregador que ele leva na igreja dele. Exatamente. Pelo nível de Exatamente. pregador. Se ele ia falar aqueles caixa de jaca que grita, fala assim, isso é fanfarrão. Então você que estuda, tu nunca vai pregar ali. Porque o teu estilo de mensagem não cabe naquele momento, naquilo ali. Né? Então, o sistema, até nisso o sistema ele modelou um nível de pregação. Qual é o nível de pregação? Sensacionalista. Né? O sensacionalismo, né? A emoção. Então você pega o pregador que grita, fala e tá aquela coisa toda, e aí você conota uma unção. Aí a pessoa rodou, pulou na palavra toda. Quando a pessoa... Aí você fala assim, Woods, o Daniel, o que eu preguei? E você fala assim, não sei que tu pregou não, mas eu sei que foi mistério. Você é uma presa fácil para o inimigo. Então, assim, por exemplo, eu adoto um estilo de mensagem, que é pregar ensinando. Então, eu gosto de pregar, eu gosto de dar meus gritos, vai pegar aí. Eu gosto também. Só que aquela coisa com ordem e decência. É que eu escrevi esses dias no Facebook, botei, gritem, rodopiem, ordem no culto. Foi isso que Paulo falou, o culto é racional. Só que o sistema ele mudou esse modelo de pregação. Ele mudou esse modelo. Então, hoje, né, nós temos, na verdade, pouco ensino e muita apostasia. É pouco ensino e muita apostasia. Pouco ensino, muita apostasia. E isso, meu filho, e vai ficar cada dia pior. Para quem estuda, vai ficando cada dia pior. Porque aí as pessoas olham com o olhar de quê? Se você posta alguma coisa, acha que é indireta. Não é indireta, é a realidade que a gente está vivendo. Exatamente. É uma realidade. Então, assim, você é um pastor de ovelha. Então, você tem que ter a preocupação de dar um alimento bom para a ovelha. Verdade. Eu não pastoreio, mas eu já fico, Senhor, o dia que eu pastorear, a prioridade da minha igreja vai ser... Não vai qualquer um, não. Na igreja que eu pastorear, só se eu não estiver lá. Aí pode agora. Se eu estiver lá, não é qualquer um, não. Por quê? Eu tenho um trabalho danado de cuidar, de dar alimento. Aí daqui a pouco eu trago um cara que vai lá e desfaz aquilo que está sendo ensinado. Você ensinou. Isso aí. Então, assim, culto de doutrina. Bota no dedo quantas igrejas tem. Aí, se tem culto de doutrina nas igrejas, cadê os pregadores? Cadê os cantores? Não tem compromisso. Aí vai para a tua igreja, brada na tua igreja. Mas na igreja dele, cadê a escola dominical? Cadê o culto de doutrina? A responsabilidade, né? Não se existe. Então, a apostasia vai ganhando campo porque ela justamente não se tem. Se você pegar pregador, sentar com ele para dar um bate-papo teológico, não existe. O cara não sabe. Quando vem cá, quem foi Ário? Ele não vai saber quem foi Ário. Eu estou falando de apostasia. Mas se perguntar quem foi Ário, ele não vai saber quem foi Ário. E Ário foi um dos considerados mais apostatado da fé, né? Ele negava a trindade, tal, foi excluído. Né? Então, não se sabe. Agora, aí se prega, aí inventa o nome da mãe de Davi, inventa não sei o quê, aí joga na conta do José. Teve uma mulher antes de Eva. Teve uma mulher antes, a Lilith. E aí os caras sem base bíblica, que o Mardoqueu não, o Timeu, arrancaram os olhos dele por causa do pai, que era... Irmão, umas coisas sem fundamento. Umas coisas sem fundamento. E isso daí, Hudson, eu vou te falar, isso é real, porque por questões de ética, a gente não cita nome, mas a gente pode citar as situações que a gente passou. Eu tava na minha igreja, lá na igreja, e eu não... Fizeram uma campanha, convidaram determinado pregador, eu não conhecia.
Só que o diácono que estava à frente convidou e tudo mais. Cheguei no culto. Eu estava chegando de viagem. Cheguei na hora da pregação. E a pregação rolando. E estava se ministrando sobre a mulher do fluxo de sangue. Uhum. Poxa, e eu sentado, ouvindo a ministração, de repente ele me solta que a mulher do fluxo de sangue, o marido dela ia visitar ela dentro de uma caverna onde ela ficava isolada. Que isso? Poxa, e daí a imaginação começou a embolar as coisas. Depois ele foi parar lá em Gênesis, no Jardim do Éden, dizendo que quando Adão e Eva ficaram nus, que eles se afastaram de Deus e tal. E agora, como é que vai ser? Diz que Deus preparou o cordeiro, botou um cordeiro lá no meio do jardim que cobriu eles. Olha, foi um salseiro que depois... Isso me deu uma dor de cabeça. Eu lembro disso até hoje. Depois eu tive que sentar com a igreja, porque assim, o foco sempre foi palavra. Eu sempre gostei de palavra. Eu tive que desconstruir tudo aquilo que foi falado. Graças a Deus, pela igreja ser doutrinada na palavra, muitos questionaram. No final, pô, pastor, isso está errado, isso não está na Bíblia. Eu falei, realmente não está. E tive que ensinar, tive que falar. Mas aí a pergunta que não quer calar. Isso foi lá na igreja. Não é porque é a minha igreja, não é porque a gente é voltado para a palavra e ama a palavra. Mas quantas igrejas atrás aí ele não passou e pregou isso e teve gente levantando com a Bíblia, apontando, glória, falando em línguas e recebendo algo que não sabe nem que nem na Bíblia tá, que são teses, são filosofias, como a gente falou aqui, que eles criaram deles mesmos. Sabe o que acontece? Se você denuncia, eu estava dando aula esses dias e estava falando, no segundo século, o segundo século é um século, ele é muito importante, porque é a era dos apologetas. Porque tende-se muitos a levantarem heresias. Então, o que os bispos faziam, né? Eles vinham, você levantava uma heresia aqui, e um bispo levantava aqui e refutava o que você falou. Isso no segundo século, por isso que é conhecido como a era dos apologetas. Hoje, se você faz isso, tu está fazendo isso porque tu está com inveja do pregador. Não é. Esse é o papel de você levantar e combater essa apostasia. Se combater esses falsos ensinos. Então, assim, mas aí eu vou envergonhar. Não, e o crente brigando. Não, isso era normal no segundo século. Como eu falei aqui, Arius foi combatido. Então, assim, todos, dentre outros bispos do segundo século, que também tinha isso. Agora, aqui, hoje, se você faz isso, irmão, é porque você é invejoso, que você queria estar no lugar daquela pessoa. Não, eu não queria estar no lugar de ninguém para falar besteira, não. Não queria para isso. Então, assim, um outro tema que você colocou importante, e aí, para você mais para frente discutir também com pessoas também gabaritadas, é justamente sobre os equívocos interpretativos que existem dentro das pregações, que a gente brinca assim, né, a questão das heresias. Por quê? Porque isso aí fomenta essa apostasia, esses ensinos errados. Né? Então você tem a pessoa, o pregador. Eu acho que a pessoa que tende a pregar, que tem esse chamado para pregar, ela tem que estudar para ela ensinar aquilo que é certo e não pregar heresia, não pregar dizimar essa apostasia, porque a apostasia ela vai se dizimando através daquilo que você vai ensinando. Exatamente. Então, se você vem ensinando algo, e a palavra de um pregador, a palavra de um pastor é muito forte, então você vem ensinando, se você ensinar que lá a rosa leva para casa que te ajuda, a pessoa vai acreditar que a rosa lá. Se você botar na tua igreja que a água cura quando você bebe, o pessoal vai acreditar. Se você chegar lá, que eu fui pregar numa igreja, que é sal, a campanha era de sal. Aqui, ó, como é que é a campanha de sal? Chegou lá e encheu o chão de sal e os crentes passavam por cima do sal. E qual era a base para aquela campanha? A base para a campanha era 2 Samuel 8,13, quando Davi pelejou no Vale de Sal. Vale de Sal, vale, região geográfica. E o nome daquela região significa sal. Sal na Bíblia fala de preservação e conservação.
Então, o que Deus estava fazendo? Davi levou Davi para uma peleja num lugar onde ele está dizendo, eu vou te preservar e vou te conservar. Encher o chão de sal e passa, irmão. E o povo passa. Verdade. E isso é mexer com a fé. Olha o que é a apostasia, o dano que ela causa. E geralmente quando você vê essas pessoas dando testemunho, elas em nenhum momento elas falam assim, Deus foi lá, não, eu passei na campanha do sal e o milagre... Ou seja, por causa do sal. Não, é o que eu estou te falando. Nós precisamos, né, que somos amantes, aí eu faço um apelo, né, a todos os teólogos, amigos que eu tenho, professores, que independente de que vão ficar de cara emburrado ou não, nós temos que fazer a nossa parte. É combater essa apostasia. Ela vai vir, porque está profetizado. E Paulo tinha essa preocupação com Timóteo. Porque Éfeso é uma cidade dominada pela filosofia. Então, e ele é novo. Então, Paulo confia em Timóteo. E ele vai dizer, Timóteo, você foi ensinado desde criança. Teve um preparo. Você teve um preparo, né? Você foi amamentado. Então, assim, Timóteo, Paulo não está investindo em Timóteo à toa. Verdade. Hoje, se você pega aí... eu fico admirado quando eu pego jovens. Eu tenho jovens alunos, que são jovens e que são alunos de seminário, que eu dou maior força, que eu atendo, me manda mensagem. Eu admiro o jovem que estuda. Por quê? Está crescendo certo. O que está acontecendo é que essa geração nova, que surgiu, é uma geração que não tem discernimento. Eu estou até com estudando uma palavra, em 2 Reis, quando fala da morte da panela. E aí, é uma outra situação que essa geração agora está querendo se desfazer dos anciões. Né? As pessoas mais antigas não estão tendo mais valor. Não, tem que ter valor. Porque você imagina se não tem o profeta ali, Eliseu, que abre lá a panela e vê que naquela panela lá tinha morte lá. O jovem profeta não sabia nem discernir qual era o tipo de alimento que eles iam comer. Eles iam se matar. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, é uma geração nova que não tem discernimento de nada, não sabe nada, entendeu? E ainda quer se desfazer daqueles que sabem alguma coisa, que sabem, né? Que têm discernimento. Então, o discernimento, ele é primordial. O discernimento é primordial. Então, eu posso falar grego, eu posso falar hebraico, posso fazer o que for, mas se eu não tiver discernimento. Então, tem muita gente aí comendo comida estragada, estão morrendo espiritualmente. Verdade. Estão comendo comida estragada e estão morrendo espiritualmente. Quem está passando essa comida? Por isso que tem que ter aquele mais velho para dizer assim, não, meu filho, olha só, peraí, antes de você começar, entendeu? Antes de você querer começar isso aí, segura um pouquinho, vai aprender para depois você falar. Então, assim, esse ponto aí que você trouxe é muito importante. A gente precisa entender que não é porque chegou uma certa idade, a gente tem que calar a voz daquele que tem mais experiência. Sim. É a voz da experiência que vai dar destino, liberar destino para os mais novos. Isso aí. Mas o que está acontecendo hoje é que os mais novos querem bater de frente com os mais velhos. Sabe por quê? Os mais novos têm uma visão de quem é mais velho se tornou obsoleto. Obsoleta. O que está valendo agora é que é a novidade. Os tempos mudaram, né? Exatamente. E aí, se você pega um jovem desse aí, né, uma pessoa nova no evangelho que não sabe nada, e se o pastor trava, sabe o que ele faz? Sai da igreja e vai para outra. Por que ele vai para outra? Porque ele vai dizer assim, aqui o pastor está querendo parar meu ministério. Não é isso, esse irmão. É o argumento. E aí, o outro pastor também, ele tinha que ter o senso de quê? Não, peraí, por que tu saiu de lá? Daniel, tu recebeu um menino aqui e fulano de tal... Por que isso? Olha só, aqui é o mesmo tratamento que o Daniel fez com você lá, aqui vai ser a mesma coisa. Se todo mundo fizesse isso, acabava com isso. Mas não. Aí o cara, não, aí você quer o quê? Aí o pastor daqui recebe, não, vamos investir, vamos colocar. Aí o menino despreparado, o menino... Então, assim, eu acredito o seguinte, Daniel, né? O Davi, ele era mais forte do que os irmãos, porque ele matou urso e matou leão. Mas em nenhum momento você vai ver no texto, né, que Davi foi lá, pegou a prova que ele era melhor e mais forte do que os irmãos, e foi lá com, aqui, matei urso e matei leão aqui, Não, ficou na dele. Na hora certa ele revelou o que ele fez. E revelou para quem tinha que revelar. Quando o Saul diz assim, o que está lá
ele é matador desde quando tu brincava de carrinho, Davi. Aquele menino já matava já. Mas olha só, rei. Matei urso e matei leão. Isso é um choque. Para um menino daquele tamanho. Tipo assim, ué? Então assim, Daniel, eu acredito o seguinte. O sistema está aí, tá. Mas quem faz eu aparecer é o Senhor. Eu não vou colar com meia dúzia de pregador, meia dúzia de pastores de renome para me chegar em algum lugar. Eu, quando me formei, falei, Deus, como é que eu vou dar aula? Que eu não conheço ninguém. E Deus me apresentou o pastor Jorge Leibe, que é o reitor da Fato. Inclusive, tem até um aluno aí, antes, um abraço para ele, estava vendo a live. E fui dar aula na Fato, lá no Rua da Acre, número 55. Não conhecia ninguém. Deus abriu a porta. É Deus que apresenta, né? Tá entendendo? Então, assim, eu não preciso chegar e... Por quê? Porque se eu vou aderir ao sistema, eu vou sair, eu entro na apostasia. Exatamente. Eu entro na apostasia porque eu entro na apostasia, porque eu estou removendo aquilo que é genuíno de mim. Princípio. Que é o princípio do evangelho. Então, se Deus me chamou, irmão, é Ele que abre porta. A porta, ele falou para Pedro, a porta vai abrir por si só. A porta da Torre de Antônia, não tinha como Pedro abrir. Então, ele falou assim, a porta abriu por si só. Eu não preciso ficar na maçaneta. Forçando. Deixa Deus trabalhar, irmão. Enquanto isso, eu vou estudando, vou ensinando, vou fazendo a minha parte, lutando contra a apostasia, lutando contra os falsos ensinos, com essa pouca vergonha que está aí em relação à palavra, essa adulteração que estão fazendo com a palavra, esses equívocos em relação às interpretações bíblicas, porque você interpreta do jeito que você quer e você faz a aplicação do jeito que você quer. Tem que acabar com isso. A gente precisa entrar nesse pleito como Lutero lá atrás entrou. Com a Igreja Católica, o Papa entrou e vamos voltar à doutrina dos apóstolos, vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Se não for isso, amigo, não adianta. A gente tem que padecer por Cristo, não tem outra situação. Então, assim, hoje, eu fico triste porque poderia ser diferente. Que ia ter apostasia, isso é normal. Não com tanta força. Não com tanta força. E não com tanta negligência. Verdade. Porque os líderes estão negligenciando. Está deixando correr. Porque se você tem um membro que, independente da vida que ele está, se ele conhece ou não, mas ele leva a bandeira da tua igreja, do que mais é isso. Verdade. Você não prepara a pessoa. O nosso problema da nossa igreja, do nosso meio pentecostal, é que não prepara. Não todos, né? Mas vamos botar a maioria. Não prepara o obreiro. E por não preparar o obreiro, você tem o obreiro despreparado. Você tem presbítero que não sabe ensinar. E não sabe nem por que é presbítero. Eu, quando fui a presbítero, graças a Deus, eu já dava aula em escola dominical, já dava até aula em seminário. Então, quando eu fui exercer a função, eu exerci a função antes de ser confirmado pelos homens aqui na terra como presbítero. Então, eu já ensinava. Entendeu? Então, assim, por quê? Então, se eu quero chegar a algum lugar, qual é o caminho para me chegar lá? É estudar? Então, eu vou estudar. Eu vou abrir mão. Eu não tenho terno, comprei um terno agora. Para me pregar na igreja, acabei comprei o terno, mas o sapato não dá. Minha esposa, meu filho vai botar o sapato, que esse terno não dá. O terno ficou lá. Não um terno que eu tenho. Mas eu tenho um livro. Mas eu compro o livro. Não tenho terno, mas eu tenho um livro. Mas eu estou fazendo meus cursos, vou para a PUC, entendeu? Então, o meu dinheiro é investido. Por quê? Tu quer ser melhor? Não, eu quero ensinar. Você está investindo naquilo que você quer para a sua vida e propagar. E naquilo que Deus me chamou. Verdade. Eu não sou de ouvir muito pregador, não ouço muito pregador. Só tem um pregador que eu ouço. E às vezes, que é o Carvalho Júnior. Não desmerecendo os outros, que tem muito pregador bom, mas o Carvalho Júnior é um cara que eu me identifico. Tem um pastor muito... Não sei se você conhece ele, o pastor da Metodista ali do... Como é que é o nome? Se eu tiver tempo para falar ainda dele, pastor Gilberto. Ali da... Como é que é o nome? De Guaratiba. Rapaz, quando eu não era crente ali no pastor Alex, Lourenço, que eu me converti lá.
Em 2005, 17 de outubro de 2005. Ministério Oiticica? No Ministério Oiticica. Grande abraço aí, pastor Alex. Eu ia muito lá, né? Meu irmão foi de lá, eu ia muito lá. Quando o pastor Alex, logo assim que ele saiu da casa da rua ali onde eu morava, e foi para lá, né? Então, assim, e a igreja, o banco dele caía, eu ficava lá, ganhei muita vitória ali, então me converti lá. E depois fui para o pastor Rotes, que era o ministério. Só que lá no pastor Alex, esse pastor Gilberto, rapaz, eu, assim, claro, depois que eu me converti, que eu comecei a ver, aí eu fui vendo outros pregadores, mas eu nunca deixei de admirar esse pastor, por quê? Eu fazia parte de um grupo de pagode, eu fui até expulso do grupo do pagode, porque teve um sábado que eu tinha que tocar, e era festividade no pastor Alex. Eu veio de tocar, eu falei que estava passando mal, e fui para essa festa. E fui para a igreja, para ver ele pregar, tu acredita? Eu não era crente. Mas quando eu sabia que ele ia lá pregar, eu estava lá. Boa. Por quê? Eu sempre admirei ele. Entendeu? Assim, eu não conhecia a palavra. Então, assim, eu vejo isso hoje como assim, um dom que Deus já tinha despertado em relação à palavra, a ouvir coisa boa. Tá entendendo o que eu estou querendo te dizer? Estou entendendo perfeitamente. Então, assim, e essa sensibilidade minha veio de lá. E eu acredito que todos aqueles que Deus tem um dom da palavra têm essa sensibilidade, sabe quando a palavra é boa, quando. Entendeu? Então, assim, a verdade é para ser dita. Tem o que tem, mas aí é pregador ruim, pô. E aí tu vê o pastor Gilberto. O pastor Gilberto já é um senhor, já tem uma certa idade. Eu estou falando isso de 16 anos, vai fazer 17 anos, 16 anos atrás. Que eu nem era crente, antes de eu ser crente. Mas eu deixava de curtir um final de semana sem entender de Bíblia, sem entender de nada, só para eu ouvir ele pregar. A essência dele foi preservada e conservada até os dias de hoje, né? Tá me entendendo? Então, assim, como é que eu vou chegar hoje? Sou formado e tal. Né? A gente tem uma turma de hebraico lá na igreja, que eu estou dando aula lá. Um abraço para meus alunos, Gustavo, Leandro, Eduardo, Anderson, meu compadre. Então, assim, como é que eu vou chegar e não vou... Pô, se eu for pastor de uma igreja, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar esse pastor para pregar na minha igreja. Na igreja que eu vou pastorear. Por quê? Porque ele despertou, através dele, despertou esse dom, essa coisa de ter... Pô, falava assim, caramba, ele prega... Pô, será que eu vou conseguir pregar que nem ele? Porque, na verdade, quando eu levantei a mão, quem estava pregando era o pastor antes, que foi do campo de Madureira, de Campo Grande. Hoje está com uma igreja lá para cima de Friburgo, né? Tenho um contato com ele, falei, pô, rapaz... Mas, assim, as sementes, quem foi jogando foi o pastor Gilberto. Então, assim, eu hoje vejo, a gente, né, conversando aqui, é isso que me chama a atenção. Eu tinha essa sensibilidade já com a palavra. E isso despertou através do pastor Gilberto, eu ouvindo ele pregar. Depois eu vi outros pastores, aquela coisa toda. Mas, assim, eu nunca deixei de admirar o ministério. Nunca fui lá na igreja dele, não. Até aí, agora que o pastor Marco Portela ia pregar lá na Mini Vigília, nunca fui. Mas, assim, e querendo ou não, esse fato de eu querer estudar, isso foi... Né, eu também tenho um exemplo em casa. Eu tenho um primo, pastor Ivo Batista, meu primo, não, dispensa comentário. Pensa no negão top. Cheio de... Teologia, história, negócio... Então, assim, quando eu cheguei na casa dele, uma vez eu vi um livro, né, interessante, eu peguei uma Bíblia de Genebra. Para você ver, olha só, olha o nível de um novo convertido. Peguei uma Bíblia de Genebra, passei a mão na Bíblia assim e fiz assim, falei, Senhor, eu queria tanto uma Bíblia dessa. Só que eu não tinha novo convertido, não estava desempregado. Coloquei a Bíblia no lugar. Esse meu primo mora em Guilherme. E aí fomos para o churrasco, estava lá, aquela coisa toda, daqui a pouco meu primo falou assim, aí meu irmão já pregava, meu falou assim, falei, pô, me dá um livro aí primo. Ele falou, não, você não tem que ler livro, você tem que ler Bíblia. Vem cá que eu vou te dar uma Bíblia. Quando ele entrou dentro do quarto dele, ele pegou a Bíblia de Genebra, aquela que eu passei a mão e tinha pedido a Deus alguns minutos atrás. Ele olhou e falou, toma essa Bíblia aqui. Quando eu olhei, eu comecei a chorar, fiquei assim, caramba, eu acabei de pedir, ele nem sabia, ele não estava no quarto dele. E eu peguei, entendeu? Então, assim, Deus me deu e foi a Bíblia de Estudo de Genebra que eu li, reli. Eu li ela esse tempo de Bíblia, eu li ela 5 vezes, toda. Presente de Deus. Li, reli. Comecei a pregar através dela. Fiz seminário, né, os primeiros 3 anos ali no IB, aqui no Amazonas, com ela. Depois fui para o IB em Bangu, fui com ela. Depois fui para a Batista do Sul, fui com ela. Aí comprei lá, eu conheci a Jerusalém. Aí comprei Jerusalém. Então, assim, é isso, Daniel. É a gente combater esse... E a gente, através dos podcasts que tem, né, através desse canal aqui abençoado que Deus
né, assim, Ele colocou no seu coração. E a gente combater isso, cara. Não ter medo do sistema. Ah, mas você não vai ter agenda. Pô, irmão, Deus que me sustenta. Eu aprendi uma coisa. Deus falou, Abraão, eu vou engrandecer teu nome. Então eu aprendi que é Deus que engrandece o nome de crente. Não é sistema. Verdade. Verdade. Povo de Deus, nós estamos chegando aí ao nosso final do nosso podcast, mas se a gente deixar 2, 3, 4 horas aí de bate-papo, mas o presbítero Hudson vai voltar aqui, tá? A gente vai fazer um debate aí, vai vir mais 2 amigos em comuns nossos aqui, vai ser algo do céu. Você que está participando com a gente aí na live, está conectado, você que está aí no canal no YouTube assistindo esse podcast, ativa o sininho, compartilha, comente, isso vai ajudar muito. Quero agradecer você, presbítero Hudson, pela presença, pela gama de conhecimento que você derramou sobre as nossas vidas aqui. Eu posso dizer particularmente que eu aprendi muito hoje, então para mim assim, em breve aí você é teu aluno, você já sabe, né? Eu, minha esposa, o pessoal aí a gente já tá se movendo aí, tá bom? Eu quero deixar um abraço para todos aí que estão ligados. Lídio, tá arrebentando nas canecas aí, tá? O Espaço da Lalá. Adorarte, meu amigo Samuel Sattler. Bênção de Deus, tá? Essa gravadora top de linha. Samuel Leandro, excelente pintor, precisou de obra. Samuel Leandro. E eu já quero deixar uma novidade para vocês aí. Em breve, a gente vai estar inaugurando aí a boutique Metanoia, tá bom? A gente vai estar lá com a nossa camisa do Metanoia, vai ter caneca, chaveiro, caneta, tá bom? Tudo pra gente estar expandindo o reino do Senhor. Poxa, pastor Daniel, eu vou querer uma camisa do Metanoia. Ela é personalizada? É, a gente pode colocar seu nome, o que você quiser. Então você vai poder entrar em breve, entrar na página, ver o nosso material lá e a gente vai estar sorteando aqui também uma camisa também do Metanoia e pode ser sua, tá bom? Então, antes de nós orarmos, presbítero Hudson, faz os seus agradecimentos aí, mande um abraço pro pessoal e nós vamos orar para encerrar, bem? Amém. Primeiramente, agradecer ao Senhor, né? Tô aqui, tô nervoso, né? Primeira vez, de perdão aí se alguma coisa saiu fora do script, mas é a minha primeira vez aqui participando de um bate-papo desse. Gostei muito. São as mínimas coisas que Deus mostra aqui conosco, né? Te agradecer pelo convite, né? Esse projeto, assim, foi desafiador para mim ter vindo aqui. Minha esposa sabe que eu estava hoje conversando com ela, então eu quero mandar um beijo para ela, para minha filha, mandar um abraço para os amigos aqui que eu já vi que estão aqui na live, todos os alunos, a maioria que está aí é aluno. Né? Maravilha, os abraço. alunos do ITEB, que lá do Instituto Bíblico Baluarte, os alunos lá do IB, os alunos do IB de Bangu, ali de Assembleia de Deus de Vila Kennedy, do Dalit, lá no Jardim Bangu, onde eu estou dando aula também. Então, assim, muito obrigado, Daniel. Obrigado, você, tua esposa. Tá bom? Espero, né, outra vez voltar. Com certeza. Pegou o gostinho agora. Deus, obrigado mesmo. Assim, estou muito feliz. Assim, hoje foi uma experiência para mim, cara. Estou muito feliz. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço aí, tá? Para todos os alunos do presbítero Hudson. Pode curtir, comentar, nos adicionar lá nas redes sociais. Vai ser um prazer ter os irmãos e quem sabe também um dia vocês vão ser recebidos aqui. E eu sei que Deus tem coisas grandiosas aí para nossas vidas, tá bom? Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este bate-papo. Obrigado, Senhor, por esse tema, qual foi o Senhor que nos direcionou. Obrigado pela vida do teu filho, Hudson, Pai, que com toda a graça, com toda a humildade, meu Pai, nos trouxe algo do céu para nossas vidas. Obrigado pela equipe que o Senhor tem colocado aqui neste lugar, pela vida da minha esposa, do Samuel, meu pai, a todos aqueles que estão inseridos nesse projeto. Continue nos abençoando, nos dando graça, força e vigor para continuar esta jornada e essa caminhada desafiadora, Pai. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, até a próxima. Que Deus te abençoe. Podcast Metanoia.